vosso irmão em Cristo Jesus, Pastor Wesley. Graças a Deus, o Senhor nos concedeu esta rica oportunidade para estar na Tua presença, para louvar e bendizer o Teu nome com toda sinceridade, com todo temor, com todo o coração voltado ao Senhor neste momento, irmão, irmã. Com muita alegria estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus, a reflexão, irmãos, irmãs, como a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nós estamos aí, irmãos e irmãs, vivendo esse tempo difícil e tempo trabalhoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que no tempo do fim haverá homem amante de si mesmo, orgulhoso, soberbo, homem cheio de vanglória. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, nós não estamos aqui para acusar e nem condenar ninguém, porque o juízo vem e ele vem de Deus. Nosso Deus é o justo juiz que trará a recompensa a cada um segundo as suas obras. Mas a Bíblia, irmãos, ela fala claramente a nós que aquele que julga, julga segundo a reta justiça. Como eu digo aos irmãos, às irmãs, que tenho certeza, você que está me ouvindo é humilde, sincero a Deus, porque, irmãos, muitos não têm suportado a palavra de Deus, a maneira da gente tratar a palavra de Deus com sinceridade, irmãos. Glória a Jesus. Nós devemos ter reverência, ter respeito à palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, e a palavra de Deus está se cumprindo, tudo aquilo que Deus tem falado, o Senhor, Ele disse na sua palavra claramente que nenhuma palavra, nenhum tiro da lei não deixará de ser cumprido, né? Eu quero dizer aos irmãos, como eu já disse no começo, sobre os homens soberbos, homens orgulhosos. Irmãos, eu vejo uma geração hoje que não suporta a correção. Eu tenho observado a maneira de ministrar a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Muitos dizem assim: está jogando direta. Glória a Deus. Irmãos, eles não estão suportando a palavra de Deus. A gente que já tem uns anos de cristão, de muita luta, muita peleja, a gente sabe quando Deus está falando a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, quer dizer, corta para lá e corta para cá. Quando Deus nos está usando na palavra, a espada ali está nos cortando também para nos consertar, para nos melhorar diante de Deus cada dia mais. E, irmãos, nós ensinamos com amor, com carinho a palavra de Deus. Só que chega um certo ponto, irmãos, que o pastor, ele não pode deixar a obra de Deus ficar de qualquer maneira. O pastor tem que corrigir. Eu já vi pregadores na internet dizendo: pastor tem que disciplinar, pastor não pode fazer isso, não pode disciplinar, não pode corrigir. Eu quero dizer aos irmãos, uma empresa, irmãos, se um funcionário for trabalhar numa empresa e não tiver a ordem de decência, como que essa empresa vai crescer se o funcionário faz o que quer? Como que a empresa vai prosperar? Tudo na nossa vida temos normas, irmão. Mas eu vejo uma geração que não quer ter compromisso. Eu vejo uma geração que não quer. Mas eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Olha, quando
Vamos para a palavra, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Você que diz que teme a Deus, respeita a Deus e desmanzela da obra de Deus, você é um mentiroso. Você que não tem compromisso na obra de Deus, você é um mentiroso, enganador, está enganando a si mesmo. Olha quando Jesus entrou na casa de Simão, né? Vamos melhor dizendo, aquele hipócrita. Por que hipócrita, pastor? Vou mostrar para você na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Simão. Simão tinha convidado. E quando Jesus sentou ali, né, com os discípulos, ali as pessoas ao redor da mesa, a Bíblia diz que ali entrou uma mulher de má fama. Não posso dizer o que aquela mulher é. Uns até dizem que ela era uma prostituta, né, irmãos? Irmãs, a Bíblia diz que ali aquela mulher chegou, já prostou aos pés do Senhor, chorando em grande pranto, enxugando os pés do Senhor com o cabelo e derramando um unguento, quer dizer, um perfume cheiroso ali sobre os seus pés. Ah, pastor, o Senhor disse que Simão era hipócrita. Olha a hipocrisia dele, irmãos. Olha o pensamento do homem. Vou dizer para você agora. Simão, quando viu aquela cena, aquele momento ali, ele consigo pensou, dentro do seu coração, dentro da sua mente, pensou: se de fato este homem, que era Jesus, fosse profeta, ele saberia verdadeiramente a vida que esta mulher leva. Glória a Deus. Só que ele foi desmascarado, irmãos. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Os seus olhos é como chama de fogo. Quantas pessoas, irmãos, têm aproximado de mim, têm aproximado até de você com hipocrisia, com engano. Fala aquilo que não deve, ou pensa aquilo, maquina no seu coração mal, esquecendo que o juízo de Deus virá sobre aqueles que maquinam com o coração mau. Irmãos, eu tenho observado, irmão, pessoas quando começam ou vem engolindo pecado, aquilo que eles falam e não devem, eles afastam de mim, para que a verdade que está na minha vida, que está na minha boca, não venha desmascarar esses falsos. Glória a Deus. Jesus desmascarou, irmão, a hipocrisia de Simão. Aí Simão pensou: realmente, se esse homem for de fato um profeta, ele saberia a vida que essa mulher leva. Olha a maravilha, o que Jesus disse para ele, meu irmão, minha irmã. Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Ele: diga, Senhor, fala o que o Senhor tem a dizer. A Bíblia diz que ali Jesus disse: olha, Simão, tinha um certo credor, ou para que vocês entendam, tipo um agiota, irmãos. Ele emprestou dinheiro a duas pessoas. Foi assim que Jesus quis dizer. Ele devia 500 dinheiro, ou melhor, para você entender, 500 reais, devia para o agiota, ou o credor, né? O outro devia 100 reais, ou 100 denário, para o credor. Os dois vieram até o credor ou agiota e pediram para ele perdão da dívida, porque não tinha condição de pagar. Jesus falando isso, glória a Deus, para Simão. Aí Jesus disse: Simão, o credor, que é o mesmo agiota, perdoa a dívida para ele, deles, melhor dizendo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãs, que ali Simão, fazendo juízo daquilo que Jesus tinha dito para eles, do credor, aqueles dois homens que devia a ele, disse: olha, Senhor, eu creio que é aquele que devia mais. Aí Jesus já começa a desmascarar Simão. Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Eu entrei na sua casa, tu não me deste
ósculo. Eu entrei na tua casa, tu não beijaste meus pés e nem me ungiste com óleo. Mas desde quando eu entrei na sua casa, esta mulher não cessa de beijar meus pés e rogar com lágrimas, e derramar unguento e enxugar com seus cabelos. Uma coisa eu tenho a te dizer, Simão: quem pouco ama, pouco amor demonstra. Quem muito ama, muito amor demonstra. Glória a Deus. Então isso mostra, Simão, que seus muitos pecados, porque muito ela me amou, o que Jesus quis dizer foi isso, irmãos e irmãs, estão perdoados. Então quem pouco ama, pouco dedica. Quem muito ama, muito dedica. Aí, meu irmão, minha irmã, antigamente, presta atenção, você que está me ouvindo agora, eu nasci numa igreja, aceitei Jesus e sempre pegando aquilo que era bom. Todo aquilo que foi bom eu sempre peguei e guardei comigo. Olha a geração que nós estamos hoje. E olha, quando eu aceitei Jesus, e ouvi as pessoas dizer, há 17 anos atrás, né, foi que eu aceitei Jesus, mas há 20 anos atrás, 25, irmãs me diziam na época, pastor, ou irmão, na época eu não era pastor, foi no começo, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eles contando que receberam dons, um lavando o banheiro, né, lavando a igreja, fazendo a obra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vejo que as pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem mais essa humildade. As pessoas querem um microfone, querem cantar bem, querem louvar bem, querem falar bem, pregar. Eles pensam que fazer a obra de Deus é pegar no microfone, irmãos. Estão muito enganados. Fazer a obra de Deus estão muito mais além do que muitos hipócritas imaginam e pensam, julgando como Simão, né? Só que uma coisa eu tenho a dizer aos irmãos, às irmãs, que Jesus conhece todas as coisas, todos os pensamentos, todos os corações dos hipócritas e enganadores. Eu tenho visto uma geração, irmãos, que fala aquilo que não vive, né? E eles estão pensando que Deus não vai colocar isso em conta, não. Eles não estão pensando que Deus não vai colocar isso no juízo, não. Olha o que a Bíblia diz claramente: que a palavra do servo de Deus tem que ser sim, sim, ou não, não. Passou disso é o que? Procedência maligna. Irmãos, as pessoas dizem uma coisa cedo, de tarde ela já desmentiu aquilo que ela falou. Muitos chegam até mim e dizem: eu gosto da santidade, eu gosto da doutrina, eu tenho compromisso na obra de Deus, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Mas logo um tempo depois, irmãs, mostra que realmente não é aquilo que ele disse, que essas pessoas dizem. Mas eu tenho certeza, não somente no Brasil, em todo o mundo, Deus tem resgatado o remanescente. Os 7.000 que ainda não dobrou perante Baal, que tem olho espiritual, que sabe discernir entre o certo e o errado, que é muito vigilante, irmãos. Eu amo conversar com pessoas experientes, espirituais, que realmente são humildes, irmãos, que para conhecer Deus, irmãos, eu quero dizer uma coisa: orgulhosos, soberbos, vangloriadores, Deus te conhece, meu irmão, minha irmã. Deus nos conhece. Eu lembro, irmão, certas vezes que eu fui questionado pelo ex-pastor meu, que ainda ficou bravo na igreja, porque que Deus mostrava as coisas ocultas para eles não. Sempre fui com o coração aberto, irmãos e irmãs, para saber a perfeita vontade de Deus, e até hoje, para a glória de Deus, tudo aquilo que o Senhor me ordenar,
E se alguém me der um conselho, segundo a vontade de Deus, estarei de coração aberto para ouvi-lo e guardá-lo. Porque a Bíblia diz que aquele que não ouve conselho é um coitado. Tem pessoas, irmãos, que ignoram o conselho, né? E é muitos que ignoram o conselho. E muitos conselhos, irmãos, não vêm do homem. Conselhos bons vêm de Deus. Mas é aquilo que diz lá no livro de Provérbios, que muitos têm endurecido a sua cerviz, indo pelos seus próprios caminhos. Quer dizer, endurecido o seu coração pelos seus próprios caminhos. A cegueira espiritual é uma coisa terrível, irmão. O desejo do coração é uma coisa terrível. E eu tenho observado, irmãos e irmãs, eu tenho certeza que você vai fazer diferente. Eu tenho observado que tem pessoas que têm dizido que têm largado tudo por amor a Jesus. Larguei tudo. Mas quando, irmão, toca no seu desejo de aquilo mais profundo, você sabe quem que eles viram? Aquele jovem que um dia chegou até Jesus. Chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha, irmãos, imagino, oh glória, alaiacebe a calabaçure, orimi calamandarai assai, ibicai a subicouve a sebe. Aleluia. Olha para vocês verem, meu irmão, minha irmã. Aquele jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Jesus disse, já diminuindo, irmãos, oh glória. Quantas pessoas querem, irmão, crescer, quer ser o melhor, quer se gloriar, irmãos, é o que mais tenho visto e ouvido. Até mesmo pessoas que dizem ser de doutrina, irmãos, de doutrina por fora, mas não sabem o que é doutrina por dentro. Porque a verdadeira doutrina, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Porque os fariseus, como eles disseram, até quando o Senhor tem as nossas almas suspensas? Eles vestiam muito bonito por fora, mas por dentro era como sepulcro caiado, cheio de maldade, cheio de engano, cheio de mentirinhas, né, irmãos? Porque hoje, no meio dos cristãos hoje, que diz ser cristão, a mentirinha é normal, né? Joga isso, tira isso da tua vida, meu irmão, essa mentirinha, tira a falsidade do seu coração. Você que está me ouvindo, que não tem isso no teu coração, receba esta palavra com amor e continua cada dia mais firme. Mas você que ainda gosta de fazer uma mentirinha, cuidado, hein? A Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Quem ama e comete a mentira é filho do diabo. Glória a Deus. E eu conheço grande, irmãos, que mente que nem sabe o que está mentindo. Aleluia. Vamos voltar para a palavra de Deus. Olha, aí Jesus disse para o jovem: por que me chama de bom? Não é só um que é Deus. Guarde os mandamentos. Será se você não tem ouvido esta mensagem de Jesus, irmãos, dessa maneira? Aí você diz para o Senhor assim, como aquele jovem: já tenho guardado, Senhor, os 10 mandamentos desde a minha mocidade, desde criança. Deus, Ele nos prova, irmão, nos aperta naquilo que nós mais gostamos e mais amamos, para ver se realmente amamos a Ele. Olha o que Jesus disse: então guarde os mandamentos, Senhor, eu tenho guardado, eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e disse algo que ele amava muito: será se você não tem algo que ama acima de Deus, acima de Cristo? Irmãos, eu conheço pessoas que rejeitou cargo, rejeitou o ministério pelo desejo do seu coração. Um dia falava assim: eu amo Jesus a ponto de morrer por ele. Hoje eles dizem que amam Jesus, a mesma coisa.
só que estão em pecado e não sabem, porque o coração deles é duro e estão cegos. Mas você que vigia, continua humilhando e vigiando. Se vigie, vigie mais. Aí Jesus olhou para aquele jovem com pena dele, com amor, por ele ter dizido que obedecia os mandamentos. Porque nós, irmãos, que amamos as almas, nós repreendemos e corrigimos com amor. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe. Jesus olhou para ele com amor, com muito carinho, e disse para ele: vende o que tens e dá aos pobres. Aí agora, meu irmão, minha irmã, se essa mensagem chegar aos teus ouvidos, você será capaz de vender e entregar tudo e seguir Jesus? Ou você já fez ou fará como este jovem, que dizia que obedecia a Jesus, mas pela metade, ou até o ponto do seu maior interesse, abandonar Jesus por causa do seu interesse, desobedecendo a voz de Deus por causa do seu interesse. Aí Jesus, vendo que ele tinha muita riqueza, glória a Deus, glória a Jesus. A Bíblia diz que ali Jesus disse para ele: vende as suas propriedades e dei aos pobres e vem e me siga. E a Bíblia diz que ele olhou para o Senhor, abaixou a sua cabeça e virou as costas. Olha, será se você não tem virado as costas para o Senhor? Será se realmente você está sendo aprovado por Deus? Pastor, eu não tenho minha consciência limpa, eu tenho obedecido e cada dia mais quero ser fiel ao Senhor. Continua, minha irmã, continua, meu irmão, porque a Bíblia diz: guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Satanás vai usar aquilo que você mais ama, mais gosta, para tirar a tua coroa. Porque o maior mandamento, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem diz que guardava os teus mandamentos, mas negou o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, irmãs, amar a Deus não é de lábios, viu? Aquele jovem disse que guardava os mandamentos do Senhor, todos os mandamentos, mas o primeiro deles ele quebrou, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois viriam os outros mandamentos. Glória a Deus. Então ele amou mais a riqueza do que a Deus. Aleluia. E você tem amado mais a Deus ou mais os seus prazeres? Pastor, eu tenho amado, eu tenho vacilado. Irmãos, ainda há tempo de arrepender. Irmã, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de arrepender e de se converter ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ah, pastor, aleluia, como eu ouvi um dia, irmãos, Jesus, ele nos dá a resposta para tudo. Eu ouvi um dia um certo pessoa dizendo, né? Os crentes ficam falando de outros crentes e aquela coisa. E o macumbeiro não fala de macumbeiro. Claro, irmãos, eles não precisam de combater o pecado, porque já está tudo no pecado. E eu quero dizer a vocês, qual foi o pior inimigo de Jesus? Foi os romanos? Foi as outras nações? Os próprios que diziam ser religioso. João Batista, quando as pessoas veio batizar até ele, era italiano, era romano, era as outras egípcios, que ele chamou de raça de víbora, cobra venenosa, não. Vou dizer a vocês quem é, irmãos. É os fariseus. Está lá na Bíblia, só você ler. A Bíblia diz que Jesus viu os fariseus e os saduceus, João, né, Batista, perdão, viu os fariseus e os saduceus vir ter com ele para batizar. Ele disse, raça de víbora,
cobra venenosa, que era aqueles próprios que pregavam o evangelho de Moisés, irmão. Jesus, ele prega contra o pecado, não importa quem seja. Um dia, o mestre da lei falou para ele: Senhor, mestre, nós bem sabemos que tu é enviado de Deus e tu não importa com a aparência. Irmãos, quem tem compromisso com Deus não importa com a aparência, não. O que ele tiver de falar, irmãos, ele fala, porque ele teme a Deus, e ele fala o que Deus manda. Glória a Jesus. Irmãos, tem pessoas que às vezes têm admirado as minhas pregações, o jeito de eu tratar as pessoas, até os ricos como os pobres. Trato tudo da mesma maneira. Quem me conhece sabe e não pode me desmentir. A chegar empresário, fazendeiro, próximo de mim, tratei como se fosse qualquer outro. Irmão em Cristo, aleluia, que serve a Deus. Porque hoje, irmãos, nós vemos, quando chega um empresário, uma pessoa na igreja, se coloca em do altar. Um político, oh, glória a Deus. Interesse, irmão. Eu quero dizer, se tiver pastor me ouvindo, se tiver algum missionário, alguma pessoa me ouvindo, presbítero, aleluia. Se você, meu irmão, quiser extorquir e usar o dinheiro da obra de Deus para se beneficiar, vai trabalhar. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas é aquele obreiro que faz a obra com amor e que recebe voluntariamente, que não tem interesse nas coisas financeiras. E se você quer coisa financeira, irmão, quer crescer financeiramente, vai trabalhar. Vai tomar uma atitude na vida, porque você será cobrado se você se tornar um mercenário na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, Jesus nos levanta para falar a verdade. Doa quem doer, né? Ah, pastor, o senhor vai ficar sozinho. Já disse isso para mim, irmãos. E muitas pessoas me dizem isso. Eu ouvo alguém falando de longe, né? Mas o que me importa, irmãos? A Bíblia diz: mais diante uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E todos aqueles que eu preguei, que eu ensinei, aonde eu passar, você que está me ouvindo e quem me ouvir nessa live, que nunca me ouviu, eu abri a minha boca para trazer mentira, trazer engano, jamais. Porque a Bíblia diz claramente: toda palavra ansiosa que os homens disseram, hão de dar conta dela no dia do juízo. Muitas pessoas, irmãos, estão falando o que não sabem e que não entendem aquilo que a Bíblia diz: doutores levantados por si próprios, que receberão mais duro juízo naquele dia. Mas eu tenho certeza que quem o Senhor levanta tem certeza do que fala, porque ouviu e viu da parte de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Deus nos levanta para desmascarar aqueles que são os falsos. Mas eu quero dizer, você que é verdadeiro, único com quem é verdadeiro. Porque, irmãos, a palavra de Deus: aquele que é limpo, limpa-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Os hipócritas vão andar com os hipócritas, os mentirosos vão andar com os mentirosos, os fofoqueiros vão andar com os fofoqueiros, os invejosos vão andar com os invejosos, os sujos vão andar com os sujos, e o puro vão andar com os puros. Olha, irmãos, irmãs, presta atenção na Bíblia. Eu medito muito, você sabe, na história de quem? De Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, e não só essa casa, os vizinhos. Pastor, mas como que o senhor me prova isso? Porque, irmão, eram pessoas humildes. Nós não vamos comparar aquela geração com a geração de hoje, que a geração de hoje é uma geração de ignorantes, pensa que sabe tudo e nada sabe. Olha para você ver, aquele povo era tão humilde e temente a Deus, que quando Pedro pregava, todos eles ali, diz a Bíblia, que recebeu o Espírito Santo. E vocês sabem muito bem que receber o Espírito Santo tem que estar com o coração contrito
e o espírito quebrantado diante de Deus, e uma vida de contínua comunhão. Como diz a Bíblia, que Cornélio vivia em oração e jejum, e outro dava esmola, ajudava quem necessitava, ajudava e ninguém sabia, porque Cornélio era aquela pessoa que só Deus podia recompensar. Não era aquela pessoa como os hipócritas, quando dá, sai mostrando na internet, sai falando que deu, que ajudou, que fez aquilo, que fez. Isso é coisa de fariseu, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando nós der com a mão, esconda a outra. É bíblico. Eu gosto da Bíblia, irmãos. Muitos dizem, pastor, o senhor está julgando. A Bíblia diz, aquele que julga, julga segundo a reta justiça. Se você está em adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Se você está mentindo, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Se você tem inveja, os invejosos não entrarão no reino do céu. Se você é falso, os falsos não entrarão no reino do céu. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Procura a Deus mudar de vida. Meu irmão, minha irmã, aleluia. É tempo de santificarmos. É tempo de viver a verdade. É tempo de andar na santidade e deixar a mentira e o engano. Deixa todo o caminho da injustiça. Olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né? O nosso irmão. Oh glória! Não sabeis-vos que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injustiça, irmãos, é até no real. É até nos 50 centavos, irmãos. É até nos impostos, é em tudo. No dízimo, na oferta, tudo isso é injustiça. Com os irmãos, com as irmãs, tudo injustiça, irmãos. A pessoa te estende a mão, no outro dia você estende para ela uma pedrada. Isso está indo para o caderno do juízo final. Glória a Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de nós consertarmos, irmãos. É tempo de nós, sabe o que? Tomar vergonha na cara e colocar a nossa vida diante de Deus. Nós todos, eu, você, pastor, eu sou santa, santifica mais. Eu sou puro, pastor, purifica mais. Eu sou sincero, seja mais sincero. Aperta mais a correia. Pastor, mas está apertado. Não, Jesus disse que o caminho é estreito e a porta também. Se você quiser alcançar o reino do céu, quiser alcançar a salvação, tem que ir pelo caminho estreito, pela porta estreita, irmãos, porque só eles que vão herdar a vida eterna. Vamos deixar tudo aquilo que nos contamina, a falsidade, a hipocrisia, o engano, a mentira, a leviandade, irmãos. Oh, misericórdia, né? Mas o dever daqueles que é sincero é continuar orando. Eu vejo pessoas, irmão, defendendo o erro por causa do seu interesse. Maldito é eu se defender meu erro por causa do meu interesse, porque Deus não vai me apoiar. Mas eu sou ungido de Deus. Mas eu sou profeta. Eu estou tendo visão. Eu estou tendo revelação. Eu estou vendo anjo. Irmãos, dons não salva. Isso Deus me mostrou uma pessoa um dia. Eu lembro como hoje. A pessoa, um pregador da palavra de Deus, e o homem é usado. Eu lembro como hoje. Deus mandou levar um recado para ele arrepender e converter. Eu falei para Deus, irmãos, Senhor, mas ele é usado. Deus falou para mim claramente, dons não salva. Dons é para a edificação da igreja, daqueles que ouvem. O que salva é a obediência, a santidade, o amor, o temor. A santidade não é de fora, é de dentro para fora. É através da humildade. A Bíblia diz que o evangelho do Senhor foi pregado, veio para ser pregado aos mansos e humildes de coração. Você tem sido humilde de coração para receber a correção? Você suporta a correção, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Tem muitos aqui, irmãos, que eu já corrigi, mas chega até a colocar o dedo na nossa cara. Eu tenho até dó. Porque, irmãos, se a pessoa não dever, a gente será cobrado. Mas geralmente a maioria não quer obedecer a Deus. Eles serão cobrados. Ainda quer ter razão, né? Ainda quer ter direito. Glória a Deus, aleluia. Você, minha irmã, não sei se você era pastor, meu irmão, que cargo você tem, minha irmã, mas obedeça. Quando é repreendido para o Senhor, obedeça. Se o teu líder
está te corrigindo para melhora, agradeça a Deus. Porque uma coisa eu tive, irmão, não tive nenhum líder espiritual para me corrigir, para me aproximar mais de Deus, não. Aleluia. Sempre eu lutando para que aonde eu passei, vivesse num caminho estreito. Aleluia. Agora eu vejo a geração, você tem que corrigir de manhã, corrigir à tarde, corrigir na hora do almoço, corrigir de noite, toda hora. Misericórdia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos pedir a Deus o temor dele. O temor e o tremor. Porque a Bíblia diz claramente que a sabedoria de Deus, a sabedoria é o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor tem sabedoria e se desvia do mal. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã, ricamente. Glória a Jesus. Aleluia. Se você quiser ouvir mais mensagens como essa, receber oração, aleluia, inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. Glória a Jesus. Se você realmente quiser receber essa palavra, ouvir alguns testemunhos edificantes, ouvir louvores antigos e que edifica, nós sempre estamos colocando aqui neste canal. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar um pouquinho para que Deus venha confirmar esta palavra. Senhor Deus e eterno e glorioso Pai, Jesus maravilhoso, ó Deus de poder e maravilha, Espírito Santo de Deus, eu coloco agora, ó Pai querido, Deus eterno, Deus de poder e maravilha, Senhor, a vida deste irmão, a vida desta irmã agora na Tua presença. Senhor, eu não sei o que esta vida está passando, mas o Senhor sabe. Meu Deus querido, meu Deus amado, Pai, se for depressão, meu Deus, se for, papai querido, destruição no lar, se for obra de macumba, feitiçaria, qualquer enfermidade agora, meu Deus, em Teu nome, Jesus. Pai, eu nada posso fazer, mas o Senhor pode. Meu Deus, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Senhor, a minha mão não tem poder, mas a mão do Senhor é poderosa. E a Bíblia diz, Senhor, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar e que não possa salvar. E nem os teus ouvidos é gravado para que não possa ouvir. Meu Deus, me ouve agora, Pai. É esta vida agora que estiver ouvindo a minha oração, que recebeu esta palavra no coração, ó Deus, e se propôs em consertar. Pai, alcança essa vida agora. Meu Deus, de uma vez por toda, dissipa agora, destrói agora, Pai, toda obra maligna que está causando na vida deste homem, toda obra maligna que está causando na vida desta mulher, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus agora, todo mal, toda embaraceira do diabo, eu decreto sobre a vida deste irmão, desta irmã, que seja destruída agora, pelo poder que há no nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, eu te peço, meu Deus, traz a transformação, traz a libertação, traz a cura, Pai, que seja no lar, que seja na saúde, que seja financeiramente, que seja espiritualmente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança essa vida agora, cobrindo, meu Pai, com a Tua graça, da planta dos pés à cabeça, pela glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, eu decreto na vida deste irmão, na vida desta irmã, a vitória e a libertação, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.